Salve, tropinha, que ninguém faz aqui na voz. E já tem vídeo novo lá, viu? Agora o suposto envolvimento de Will Smith nesse caso, cara. O negócio só vai ficando mais profundo. Will Smith é uma das celebridades mais bem-sucedidas do século XXI. Iniciando sua carreira com sucesso na música, ficou conhecido mundialmente como ator, protagonizando a série O Maluco no Pedaço e outros grandes sucessos de Hollywood. Mas nessa semana ele virou notícia por outros motivos, relacionados com sua vida pessoal e as ligações com Sean Combs, o Diddy, que foi preso neste mês. Então no vídeo de hoje iremos entender qual que é o envolvimento de Will Smith com Puff Daddy ou Diddy. A máfia em Hollywood. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Will Smith e vai falar sobre o suposto envolvimento dele com o Diddy, que atualmente é o assunto do momento, né? Hoje eu tô aqui com o Lucas Filos por trás da câmera Steak, que vai me dar a meta de likes. E aí, galera? A galera que tá chegando tá aprendendo o que é a meta de likes, né? É, então, a gente tá com muitos novos inscritos, né? Então, o pessoal que não tá acostumado a ver 30 mil novos inscritos é realmente um momento bem legal pro canal, né? A gente agradece aí todo mundo que tá chegando, né? Que continuem dando bastante like, porque a galera tá comentando, pô, a gente pede às vezes 10 mil likes e tá batendo em uma hora. Então, a gente tá podendo aumentar, né? Então, acho que... Ou faz esse desafio aí, ó, de uma hora. É bom também. 10 mil likes em uma hora. Caraca, aí ó, vamos ver. Essa é a meta. 10 mil likes então em uma hora. Então vamos para esse vídeo, que é um tema que tem muitas alegações rolando pelo TikTok, de vídeos onde o Will aparece fazendo algo suspeito, algo no mínimo ali estranho, né? E a gente não vai trazer esse lado porque fica muito em cima do que são suposições. A gente vai trazer o que minimamente foi formalizado como uma denúncia ou como uma acusação e aquilo que a gente consiga trazer como imagem para mostrar para vocês. Ó, isso aqui aconteceu em tal dia, tal momento, em tal lugar, beleza? Já começar falando sobre Orlando Brown. Orlando que é conhecido aqui no... Caraca, eu lembro disso, mano. Eu lembro esse cara acusou o Will Smith, velho. Vamos ver. Brasil por ser melhor amigo da Raven em As Visões da Raven e que trabalhava naquela época, quando era muito jovem ainda, dentro da Disney. Ele é um cara que já passou por vários problemas, já cometeu até alguns crimes e ele recentemente, em 2021, apareceu falando que o Will Smith violentou sexualmente dele. Isso justamente nessa época que ele era criança e estava participando das gravações. Ele falou o seguinte: você me violentou quando eu era criança e ainda tenta sair livre disso. Como assim? Eu estou sentado bem aqui, toda vez que eu te vejo eu quero cortar seu pescoço. Bom, as pessoas ficaram com o pé atrás quanto a isso porque ele se provou bem maluco nos últimos anos. Em 2016 ele foi preso pela primeira vez após um caso de violência doméstica, né, contra a namorada dele. Quando ele foi preso nesse primeiro ano, ele foi encontrado dentro da prisão com metanfetamina, mostrando que continuava sendo um problema mesmo preso, né? Em 2018, ele já solto foi preso novamente após entrar sem permissão no restaurante de um amigo dele e trocar as fechaduras do restaurante. Coisa de maluco, né? Coisa de... Em 2018, ele também foi preso depois que ele não foi a uma audiência. A polícia foi atrás dele e o que ele fez? Tentou picar o lote ali de bicicleta. Tentou fugir. De bicicleta. De bicicleta, vai cara. Conseguindo. E ele também foi em 2018 preso por invadir a casa de um outro amigo quando ele quebrou as janelas da casa para poder fazer isso. Além de 2022, ele ter sido preso acusado de tentar agredir o irmão adotivo dele. Então ele é um cara que inclusive ele é excluído da mídia lá de fora. Tu não vai ver inclusive matérias em inglês falando sobre ele. É bem difícil. Bem pouco. É aqueles caras que tipo as pessoas meio que decidem de não, esse cara vamos parar de noticiar ou tipo vamos meio que não dar bola. Porque, tipo, fez muita besteira, aí falam que ele meio que tenta sempre tentar chamar atenção de alguma forma pra se manter, né, em alta. Então tem esse lado que meio que ignora, assim, um pouco ele. Mas tem o fato também que ele falou isso em 2021, quando na época ninguém tava falando sobre o Will Smith ou algo do tipo, né? Então também tem essa questão temporal que faz muita gente levantar agora como uma suposição. Mas eu tenho até um exemplo muito bom que é válido pra aqui e é válido pra todas essas suposições. Quando a gente tem uma grande notícia, a gente precisa de grandes provas pra poder falar, não, de fato isso aconteceu. Eu vou dar um exemplo que deixa fácil de entender. Eu chego aqui e falo, Filos, caiu um avião. Aí o Filos vai falar, onde caiu o avião? Fala, não, eu não sei ainda. Não, mas que avião caiu? Eu também não sei. Mas esse avião é de qual empresa? Eu tava indo pra onde? Também não sei. Então, como que você tá falando que caiu um avião? Então, pra você ter uma grande notícia, você precisa de uma grande prova, você precisa de uma grande certeza pra poder passar aquilo. O que ele fez não foi noticiar sobre algo que aconteceu com outra pessoa. Por isso que tá aqui. Ele falou sobre algo que aconteceu com ele mesmo, que teria acontecido com ele. Então, é uma acusação direta contra o Will Smith, que foi feito por alguém que, como a gente falou, não tem muita moral, essa é a verdade, mas que ao mesmo tempo fez essa acusação. E aí a gente vai partir pra um outro ponto que pode corroborar.
será que é verdade? From the River to the Sea é uma versão inédita, sem filtros e sem pelas notícias que eu tô vendo aqui, é bom e trazer um pouco de veracidade pra isso. São os freak-offs. Segundo a CNN, além de serem amigos próximos, o Will Smith e o Diddy, né, faziam ali a organização dos freak-offs. O que eram os freak-offs? Eram o after, né? Era aquela parte mais obscura das festas do Diddy, que acontecia depois das festas normais. Ele era um cara conhecido por isso. Ele era um baita produtor que tinha contato com todo mundo, então ele sabia também fazer muitas festas, desde muito novinho, né? Com 19, 20 anos, ele já tava produzindo festas, inclusive antes de ser famoso. Então ele tinha essa fama, e depois do Oscar, depois do Grammy, ele sempre tava fazendo alguma festa por ali, certo? Então é muito normal a gente achar uma foto de qualquer tipo de celebridade com o Diddy. Então, que todos os famosos dos Estados Unidos parece que já tem uma foto com o Diddy. Não só os Estados Unidos. Não queria necessariamente dizer que as pessoas apoiavam ele ou tinham algum envolvimento. Mas até pessoas que vão pra lá, né? Acabam indo pra eventos dele. O cara era muito famoso. Anitta, por exemplo, já fez uma live com o Diddy e tudo mais, por conta, né, dessa relação de música e também de festas. E depois dessas festas, a gente sabe que tinha ali, então, os freak-offs, que seria o momento mais obscuro. O Will Smith participaria e seria um dos casos que ajudaria a organizar o evento. A CNN trouxe isso e quem falava sobre o assunto era aquela Jaguar White, que também é uma pessoa que não tem tanto crédito assim, porque foi dada como louca há um bom tempo, mas que não é tão louca, por exemplo, quanto o Orlando Brown. E certo? Porque várias coisas que ela falou estão surgindo agora como... E se confirmando, né? E o Diddy foi preso e algumas das coisas que tem ali no processo, ela já tinha comentado. Então, não dá pra dizer que ela só fala mentira. Se ela falou algumas verdades, pode ser que tenha outras, né? Ela falou, inclusive, que conseguiu confirmar com um ex-segurança do Will Smith, né, que ele tocava em meninos, que naquela época ele tinha muito contato com crianças e que ele aproveitava da situação pra poder tocar. Então, tipo assim, as acusações que ela faz são realmente muito pesadas e a gente já vai voltar a falar sobre ela. Mas o que acontecia nesses freak-offs de forma prática, né, que o Will Smith supostamente participava e até organizava? Eram basicamente maratonas sexuais, é o melhor termo que a gente pode usar, porque as pessoas tinham que ficar ali se expondo fisicamente, inclusive, a ficarem longas horas e até dias, né, em relações sexuais. Normalmente eram mulheres ou homens famosos que iam até lá para ficarem dopados e sendo usados sexualmente ali por garotos de programa, que o próprio Diddy contrataria. E por que as pessoas aceitavam participar disso? Algumas queriam participar e outras não. As que não queriam participar eram intimidadas ou com a carreira, ele apelava e falava, eu vou destruir tua carreira, tu nunca mais vai fazer nada, tu vai sumir porque todos os maiores contatos do show business estão no meu bolso. Essas ameaças de jogar no ostracismo, né? Mas tinha gente que se arriscava aí. Tem gente que se arriscou e falava assim, não, então tá, foda-se, vai lá, acaba com a minha carreira, mas eu não vou participar dessa patifaria aqui. Ele pegava, então, literalmente armas pra poder fazer isso. A polícia encontrou na casa dele 3 AR-15s com número de série raspado. Gente, nos Estados Unidos você compra uma arma, literalmente no Walmart, no mercado, em qualquer lugar. Lá não é um local que é difícil você ter uma arma. Nem é proibido você ter uma arma em casa. Inclusive, se uma pessoa bota o pé na sua casa, você pode descarregar sua arma na pessoa porque tá escrito na Constituição deles que eles podem fazer isso. Então não é um país que você precisa ter uma arma com número de série raspado, certo? Né? Um país que é difícil você ter arma e por isso você precisa pegar uma lá no meio criminoso. Por que ele tinha uma arma dessa? É o primeiro, né, ponto que a gente tem. Talvez ele não só ameaçava as pessoas, como realmente a intenção de caso alguém... Olha, eu honestamente, eu teria uma, sabe? Se eu fosse desse tamanho. Se negasse, né, a fazer aquilo, usar aquela arma. Porque a arma tinha o cano raspado. Isso é um detalhe realmente bem importante. Mas bom, nessas maratonas, as pessoas ficavam tão cansadas, como a gente falou, elas eram obrigadas a fazer isso, que eles dopavam então as pessoas, ejetando nelas pra continuarem. Tem até um filme que é o Serbian Film, que é o pior filme da história, né? Que lá é a história de um cara que ele era um ator de... Será que algum dia a gente vai ter acesso a pessoas pra fazer filmes adultos. Eram feitos e aí eles chegam no local e na verdade não eram filmes adultos, eram filmes fetichistas, né? E aí ele é dopado pra não perceber o que tá fazendo e só ficar ali gravando e satisfazendo esse tipo de pessoa. Basicamente, cara, é a mesma coisa, porque o Diddy também ficava gravando esses freak-offs, certo? Então agora que a gente sabe o que é um freak-off e a gente sabe que o Will participou de um freak-off, né? É realmente um negócio que pesa muito contra ele. E quando o Will participou efetivamente? Teve uma festa que rolou em 28 de agosto de 2004, que aconteceu numa residência privada do Diddy lá em Miami, e foi uma festa que naquela época já deu muita polêmica. Por quê? Porque tinham imagens do Diddy e outros convidados da festa comendo comida que estava em cima de uma mulher nua. Tinha uma mulher nua, totalmente peladona, absurdas, né? Só com uma folhinha naquele lugar. E em cima dela tinha ali uvas, tinha coisinhas e tal, quitutes pra pessoa chegar, pegar e levar embora. E o mais doido, gente, é que essas fotos ficaram públicas em 2004. Então, tipo assim, essa foi, digamos assim, a parte neutra, a parte de boa dessa festa, do Freak Off. Nessa festa a gente tem fotos do Will Smith por lá, ele tá junto do Diddy. E inclusive aparece numa mesa junto com o Diddy e o Bruce Willis. Bruce Willis é um nome que a gente pode destacar também, por quê? Porque ele é um dos caras que foi citado em um outro grande caso, que é o do Jeffrey, e a gente não vai falar o resto porque senão o canal cai. Né?
Basicamente o Jeffrey, que também tinha ali um esquema e uma pirâmide do tipo, muito parecido com a do Diddy, né? Baseada em chantagem, pessoas famosas, coisa do tipo. Trazer pessoas pra fazer coisa errada, né? Exato. Tinha ali muitas vítimas e muitas delas falaram sobre o que aconteceu. Uma delas foi a Johannes Joberg, que disse que ele se gabava, o Jeffrey se gabava, de amigos ricos e poderosos que tinham visitado a ilha. Como, por exemplo, Bruce Willis. Então ela citou o nome do Bruce Willis por lá e o Bruce Willis também tá presente por aqui nessa festa, certo? Isso não quer dizer diretamente nada, mas é algo pra gente, né, começar a prestar atenção. E agora que a gente sabe que o Will participava disso, você pode perguntar, bom, o Will não é um cara casado? Como é que ele ia pra tanta festa? Como é que ele participava de momentos sexuais assim? Onde que tá? Aliás, a esposa dele aqui, ó, era uma grande amiga de Tupac, né? A esposa dele, ela não ligava pra isso, ela tava junto com ele. E aí a gente entra então na vida amorosa do Will. Em 95, o Will terminou o primeiro casamento dele. Naquela época, a esposa dele terminou com ele, não teve papo e foi isso. No mesmo ano, ele conheceu a Jada Pinkett, que é a atual esposa, certo? Com quem ele se casou então lá em 97, há muito tempo atrás. O Will falou pra ela, pra Jada, que não queria divórcio. Na primeira vez que ele casou com a Sherry, ela conseguiu divorciar dele porque não ouviu ele. Mas a Jada já propôs divórcio pro Will e ele nunca quis. Então até hoje eles são casados, por exemplo. E dentro do relacionamento deles tem várias coisas que poderiam ser chamadas de red flags, né? Que hoje em dia é o termo que fala, né? Pra tipo, opa, essa pessoa talvez não seja muito saudável pra mim. A Jada era muito próxima do Tupac, até aí tudo bem. Ela era uma amiga dele, estudou com ele e tudo mais. Foram pra Califórnia juntos pra, né, começar a carreira e tal, então... Então tinha realmente um laço forte. Mas em algum momento eles também tiveram coisas além de uma amizade. Isso é público. E quando ele faleceu, ela ficou muito triste. O Will ficou do lado, deu o ombro pra ela chorar. Ficou ali com um amigo, ficou com um parceiro dela, né? E nessa época já, no ano de 96, quando o Tupac falece... O Will Smith tinha uma carreira como rapper, né? Eu acho que era uma das intenções dele. Tá lá, dando o ombro pra ela chorar, porque o ex-namorado dela faleceu, tá ligado? Que era uma piada cá entre nós nesse momento insensível, né? Porque realmente o Tupac era um amigo dela, tinha falecido, normal. Né? Até aí, tudo normal. Só que ela sempre continuou falando do Tupac, do quanto ela amava o Tupac, de que o Tupac... Do jeito que ela falava, parecia que o Tupac era o homem da vida dela, e não o Will. E o Will nunca se opôs a isso. E ele continuou sendo zoado, então, desde aquela época, de 96 pra cá. Assim, ela disse que não teria nada com ele, porque a química era só de amigo. É que os dois se separaram na prática. Eles já namoraram até com outros nesse meio termo, né? Mas continuam ali, como a gente falou, legalmente casados, porque nunca o Will não quer divorciar. Né? Inclusive, muita gente fala que enquanto eles eram um casal, eles, por serem os dois bissexuais, e aí já é uma parte realmente de especulação, de teoria, não sabia disso, pessoas pra participar do relacionamento deles. E uma dessas pessoas teria sido a Jennifer Lopez, que namorava o Diddy nessa época. E o Diddy não teria gostado nada disso. O Diddy, alguns anos depois, foi no Jimmy Kimmel. O Jimmy Kimmel é uma entrevista mais descontraída. Ele falou do nada, tipo assim, eles estavam rindo. Até doido. Eles estavam rindo, pá. Aí do nada o Jimmy Kimmel veio pra... É verdade que o... E aí solta essa, tá? E aí o Diddy fala, bom... Eles conversam, né? Que loucura é essa e tal? Eu pensava que aqui era um local mais... Você era meu amigo, né? Ele fala. Eu pensava que você era meu amigo, um local mais confiável, que eu podia vir aqui e tal. E ele dá uma desconversada. Ele não confirma, né? e nem também nega, né? Mas o rumor mais forte de que o Will tenha tido ali um relacionamento por fora do casamento dele seria com um outro ator, que seria o Dwayne Martin, um ex-assistente do Will, que é o Brother Bilal, realmente tem esse nome, ok? Certo? Passou. Vamos passar, somos adultos. Em uma entrevista, o Brother Bilal disse que já flagrou o Como é, cara, o nome do cara, velho? Will, junto com o Dwayne, em atos sexuais. Que ele já viu os dois juntos. Na época, isso ficou muito em alta e a Jada teve que falar sobre. Ela foi até numa entrevista na época, porque ela tava lançando a autobiografia, né? Então ela precisava aparecer publicamente. E ela foi meio que, tipo assim, na época ela tinha que aparecer pra anunciar o livro, veio essa notícia. Então ela foi obrigada a falar sobre isso. E todo mundo que perguntava sobre, ela falava, bom, isso é mentira e quem falar sobre a gente vai processar. E é isso. Vem então o famoso momento do tapa do Will, no Chris Rock lá no Oscar, né? Onde Chris Rock... Quem também achou que, na primeira vista, assim, achou que isso aí foi falso? Porque ó, o jeito que ele bate nele aqui, ó, eu pensei que era tudo ensaiado, tipo uma piada, né? O Chris Rock é humorista, né? Eu achei que era uma brincadeira. Jada, e o Will Smith levanta, vai até lá e dá um tapa na cara dele. Ele sai meio rindo, assim. Tudo isso que tava rolando, de toda essa pressão que tava rolando da mídia americana em cima dele, em volta do relacionamento dele. Tanto que ele já teve que ouvir, né? A gente entende o porquê que ele deu tapa. Na real, o Chris Rock pagou, né? Foi o boi de piranha famoso. Pelo país inteiro, né? Tipo assim, pagou pelo país inteiro, exatamente. E nessa autobiografia que tinha saído naquela época, tinha um ponto bem importante pro Will que o Chris nem chegou a falar, e que se falasse, aí eu acho que tinha realmente rolado briga de fato. Ela falou que tava num outro relacionamento com outro cara, o August Alsina, que é um rapper que também canta R&B, né? E o Alsina hoje tem 32 anos, mas naquela época ele tinha 24 anos, enquanto ela tinha 45 anos. Então tinha uma diferença de idade, e inclusive ele era amigo do Jaden, que era o filho dela, e tinha a idade do filho dela. Que até então não é crime, né? Não chega a ser um crime. Mas o que chama atenção é que, tipo assim,
ele era muito amigo do Jaden. Ele tava dentro da casa do Will e dela, né? O tempo todo, porque ele era amigo do filho. Então era uma pessoa meio que de confiança, que o Will provavelmente nunca viu como uma ameaça, entendeu? Sabe? Aquele amigo do filho. Tu tem uma imagem infantil do cara... Mas até aí eles não eram divorciados? Porque tu pegou nessa fase. Sempre meio como uma criança. Então foi uma traição muito grande e que, inclusive, ela revelou pra ele durante um bate-papo que foi feito ao vivo. Foda, mano. Tava cara a cara eles falando um monte de coisa. Né? Numa entrevista, ele descobriu assim, gente, dentro de uma entrevista. Então, tipo, na época, todo mundo ficou tipo, nossa, tadinho do Will e tudo mais. E aí, se a gente voltar um pouco lá em 95, quando acaba o primeiro casamento dele... Eu lembro que o Will Smith tinha um canal no YouTube. Não sei se ainda tem, mas eu até me inscrevi no canal do YouTube do Will Smith que ele tinha na época. Não sei se ainda existe. Naquela época, teria encontrado o Will com outro homem na cama e por isso teria acabado o relacionamento. Ela mesma veio a público, fez questão de desmentir isso, falou que era mentira, né? Mas o boato lá nos Estados Unidos, principalmente, continuou por um bom tempo e muita gente tenta justificar que essa relação tóxica que ele mantém, na verdade, é porque ele não faria questão de ter relação com nenhuma mulher. Ele seria meio que fachada, né? Na real, eu acredito que seja que ele ia perder muito, né? Se divorciando com aquela ideia lá de partilha de bens, sabe? Falam que outras celebridades têm isso, né? Falam que não podem assumir ou não se sentem... Não que não podem, né? Mas por algum motivo por algum motivo desencorajados. Mas... Só que aí também, gente, é realmente totalmente especulação. Por enquanto a gente não tem uma confirmação disso. Pode ser que em algum momento ele apareça e fale. A gente já teve o caso, por exemplo, do Rick Martin, porque eles não se pronunciam, né? Tinha 2 filhos e tal, todo mundo sempre tinha visto ele como um cara hétero, e ele apareceu de ponto, gente, na verdade, eu sou gay. E agora a gente entra num ponto realmente muito crítico disso tudo. Por quê? Porque nessa época que acusam o Will de estar ali se aproveitando de pessoas, como por exemplo o Orlando Brown, de estar ali em contato com crianças, uma das crianças que poderia ser vítima dele seria o próprio filho dele, o Jaden Smith. Essa é uma acusação muito séria e muito pesada, então a gente não pode simplesmente vir aqui e afirmar algo sobre isso. Mas essa é uma versão, é uma acusação feita pela Jaguar White contra o Will. Ela realmente falou que ele teria feito isso. Ela disse que o Will violentou o Jaden e também o Mac Mill, colocando mais uma outra pessoa famosa dentro dessa situação. Bom, partindo de tudo que a gente falou então, surgiram vídeos do Will ali junto com o Jaden, quando ainda pequeno, né? Em eventos, festas, programas de TV. E em muitos ele aparece agarrando o Jaden, pegando no rosto dele e beijando a boca dele de uma forma intensa e muitas vezes forçada. É realmente esquisito, no mínimo, né? Tipo, é uma situação que acontece. Tem esse negócio de, tipo... de ser pai e filho. Pai que faz isso, né? De, que pai e mãe que dá selinho no filho e tal, né? Que tem, tipo, é meio uma coisa vista como normal por muita gente. Mas é que os vídeos, a forma que aparece, tipo, agora, né? Cria uma sensação de... Porque você vê o Jaden desconfortável, vê ele realmente meio que, tipo, que gera pelo menos um estranhamento, né? Como a gente falou, a gente não pode afirmar nada em relação à acusação da Jaguar ali, mas que gera um estranhamento, acho que é fato. Né? Isso aí cara. Aí, tipo, tu começa a ver, por exemplo, bom, ele participava de algumas festas ali que hoje estão sendo investigadas como festas que podem ter sido criminosas. Ele tem alguns relatos contra ele de pessoas que são dadas como malucas, mas que estão tendo parte ali do discurso delas confirmado com o tempo, né? E ainda a gente tem a reação que o Jaden tinha quando começou a se tornar um homem, né? Quando o Jaden tava deixando de ser criança. Aos 15 anos, ele lutou pra conseguir a emancipação. Ele queria morar longe dos pais e viver longe, e ele não conseguiu. E agora, a gente começa até a fazer uma releitura de algumas coisas. Por exemplo, tem um vídeo muito famoso do Jaden triste no barco com a família e o Will Smith rindo dele, entendeu? Esse vídeo dentro de uma suposição dessa é um vídeo totalmente macabro, né? Vira forte, né? Porque na época, às vezes, tá acontecendo muito com várias imagens, né? E pra piorar ainda mais a situação e fazer um outro link dentro de tudo que tá acontecendo, o Jaden sempre foi amigo muito próximo do Justin Bieber, que é um outro cara que tá sendo apontado agora como uma suposta vítima do Diddy. Hollywood inteira, então, poderia né? estar no meio disso tudo um outro bolo. Então, isso aqui é uma grande especulação, que tem algumas pontas que a gente viu, que são palpáveis, que são viáveis, e dão um trabalho pra gente poder confirmar pra vocês alguns pontos, como, por exemplo, trazer a data exata de um momento que ele foi até uma freak-off, né? Pra não falar só, tipo, o Will esteve por lá e não ter como mostrar isso pra vocês. Que foi exatamente no dia que tem aquela imagem da mulher nua, que é uma coisa que já é algo diferente. Gera um estranhamento também, né? Então, não é uma festa normal, não é, né? Que não é uma festa normal que tem. Não é uma festa que você faz com a sua família, né? E talvez você sinta falta de alguma coisa que você viu no TikTok ou em outro canal, mas se não tá aqui, provavelmente é porque era falso, certo? E eu vou deixar um recadinho. A gente tem uma parceira que é a Steak, pra quem não conhece. Isso, né? Acho que foi. Isso aí. Esse é um ótimo... Agora só uma publi do canal. Caramba, velho. Will Smith teria envolvimento nisso também. Falando pra você, o negócio só fica mais profundo. A ponta da corda tá distante, irmão. Tá distante. É isso aí, cara. Valeu, falou, até a próxima.